Bom dia, pessoal! Bom domingo a todos, estamos aqui com mais um vídeo para vocês, um vídeo diferenciado aí que eu vou trazer para vocês. Temos visita aqui em nossa residência. Vó? Minha avó e minha tia tá aqui. Minha tia não gosta muito de aparecer, não vou mostrar muito ela não. E hoje, gente, hoje é assim, o vídeo vai ser um pouco falando, vai ser um dia normal aqui que a gente fica de domingo, né? Hoje com minha mãe e minha irmã. A gente tá fazendo aqui a preparação do almoço, então fazendo umas novidades aqui. E vai rolar aí. O que rolar durante o dia, a Miguel vai postar. E hoje vai ter um monte de receitinha da época da minha mãe, com Eva, história, como foi vivido, coisa que a gente foi fazendo no passado, foi vivido no passado. A gente tá relembrando aqui. Tá bom? Então a gente vai marcando aí o gente aí, vocês vão vendo aí. E no final de tudo, ó, depois que você assistir, deixe seu like aí, ajuda aí o canal. Não se esqueça. O que é que... Vai começar hoje. O que é que vocês estão fazendo aí? Ó. Pronto, hoje minha irmã tá preparando aqui, isso aqui é peito de frango, para fazer panquecas. Opa, panqueca. Tudo no fogão a lenha. Olha ali, já tá pegando fogo ali. Botar Tá no esse grau. aí. Safrão? Não. Só botei o sal, vinagre e um pouco de óleo. Botei um pouquinho de cominho. Olha. Isso é o que? É a carne moída? Ou é soja? É soja ou é carne moída? Carne moída. Carne moída. Eita lá. Aí, Mary. Aí, Miguel. Pra botar na panqueca, né? Tá no grau. Agora me diga, vó. Passar um pouquinho com o Irene, né? Vamos conversar um pouquinho com a Irene aqui. Irene é minha mãe. Uma coisa, Não, deixa A eu gente- falar, Miguel. Deixa eu falar um pouquinho. Não, deixa ele continuar. eu vou fazer uma pergunta a ela. Dá pra ver realmente que a brincadeira de nós, hoje em dia, jovens, hoje em dia é diferente. Mas como é que era a sua infância, vó? Conta aí. A minha infância é maravilhosa. 7 filhas moça mamãe tinha. Aí a gente inventava muitas brincadeiras, porque minha mãe não deixava a gente sair Sim. com amiga. As amigas eram as irmãs. Ah, Aí a gente sentava tinha um pé de sombra, assim, um pé de joá, a gente se sentava debaixo com os tamboretes. Naquela época era tamborete. Não era cadeira, era E como era o tamborete. nome de vovó, mãe? Maria Grande, Maria Grande. E o nome de vovô? Jordão. E por que o nome de vó era Maria Grande? Maria Grande porque ela era uma mulher muito inteligente, católica, de amor, praticante mesmo a Deus. Aí o pessoal botaram assim, Maria Grande, que ela era muito amiga de todo mundo. Ah. Tu é grande na riqueza, na sabedoria. Era grande na fé e na altura também. Ela era bem tipo alta. Índia, Aí bem dizia alta. assim, aí Ah, o rapaz. pessoal dizia assim, tu és grande, Maria, na sabedoria. Minha avó, minha mãe Maria. É, A minha bisa, né? Como Sim. era o nome dela? O nome dela completo era Maria das Dores do Espírito Santo. Olha que Maria coisa da Grande, que linda. nome bonito, do Espírito Santo. Jordão Francisco da Silva. Olha que Olha. coisa linda. Jordão. Tá de quantos filhos? De 11 filhos. Oxe. Ah, 11, Quantos homens? 4 homens e 7 mulheres. Ainda hoje está as 7 mulheres. É a casa das 7 mulheres. A mais nova já está com 68 anos. E as mais velhas, Só- como é que não estão? só as matriarcas. é que... Olha, Miguel, aí a gente ia. Tinha uma história de. Meu pai botava um roçado grande, aí ia colher, né? Sim. Aquelas espigas que tinha as folhinhas. Como é que diz? As palhas mais finas. A gente fazia uma. Esqueci o nome, Miguel, peraí, viu? Uma belota. Uma A gente belota. fazia uma belota, a gente pegava um bocado de papel, de jornal, botava naquelas folhas, amarrava ela assim e fazia uma belotazinha assim, ó. Batia. Hoje era uma festa da gente no domingo, meio de semana, quando era feriado, que a gente trabalhava. A gente trabalhava na roça, fazendo farinha, essas coisas assim. Criando vaca, criando cabra, tudo isso a gente fazia. Aí a gente, aquelas belotas, aquilo era uma festa pra gente. É que se chama também Maria Preta, o nome da... Não, Maria Preta.
A gente pegava um jornal, curvava ele assim todinho, botava no chão e tocava fogo. E a gente só fazia assim com as mãos. Oxê. Sobe Maria Preta, sobe Maria Preta, sobe Maria... A Maria Preta subia e ia-se embora. Ah, hoje Mas em dia hoje, é racismo. as crianças não sabem o que é isso. Aí a juntava uma turma de moça, de amiga, no domingo de tarde, ia lá para casa, aí botava uns bancos assim e sentava. Pegava um anel de uma, aí ia passando, elas faziam com as mãos assim, todas elas faziam com as mãos assim. Ah. Aí ia passando a mão daquela pessoa com o anel dentro assim, ó. Passando. Aí, Quando chegava, numa daquelas ficava um anel. Aí pegava uma promatória e ia perguntando a pessoa onde era que estava o anel. Ela dizia, tá fulano, tá ficando. Aí não estava, aí toma a promatória. Até chegar naquela que estava com o anel. E os machos brincavam separados das fêmeas. Os machos brincavam numa parte e as fêmeas em outra. Hoje em dia é brincando e ficando. Hoje, mas é verdade. Minha irmã se refere a menino e menina. Isso aí. Menino e menina. E era assim, Miguel, a gente inventava de ir para mata. Hoje não, hoje as crianças, os jovens com 10, as crianças com 10 anos, 12 anos já querem ir por mato com uma amiguinha, né? Mas naquela Misericórdia. época a gente se juntava, as irmãs e os irmãos, ia para uma mata que tinha perto da casa de papai, que ele tomava conta de fazenda, tinha aquelas matas bonitas, a gente ia para lá. Fazer o quê, Miguel? Vocês hoje não sabem o que é. Inhame do mato. Inhame do mato. Inhame do mato, ele nasce no lugar que tem pedra, na mata, e ele sobe ramando naqueles pés de água. Aí a gente saía olhando onde era que estavam aquelas folhas de inhame do mato. Aí pegava, tirava, botava ele, deixava a rama para lá, ia cavar. Era cada inhame desse tamanho, Guel, mas olha, é tão enxutinho, mamãe estava no fogo, a gente comia. Quem é que conhece inhame do mato hoje? Ninguém conhece. Rapaz, realmente eu nunca vi não. Mãe, será que lá no sítio tem? Eu Tem? creio que sim. É bom, Maracujá do mato, tem maracujá da gente fazer suco hoje, né? É. De primeiro tinha maracujá do mato. A gente ia procurar eles maduros, ia comer a semente daquele maracujá. Vê? Hoje Rapaz. ninguém fala nem nisso, que maracujá do mato. Maracujá era do muito mato. saudável. Era. O melão de São Caetano, ele bota umas frutinhas assim penduradas, Miguel. Fica bem amarelinho, que os passarinhos comem. A gente comia. Mamãe dizia, não come essas frutas não, que dá diarreia. Mas Oxê. a gente comia, né, aqui só. Aí, no outro dia tava tudo com diarreia. Misericórdia. O filho do dente. E era muita coisa, era muita sabedoria, nossos velhos ensinavam a gente. A gente pegava uma corda, pegava uma tábua, era os divertimentos das moças e dos rapazes daquele tempo. Os rapazes tinham o maior respeito com as moças. A gente chegava num pé de árvore grande, perto de casa. Aí fazia uns balanços, Miguel. Pegava as cordas, botava lá, fazia uns balanços. E olha, o rapaz balançando as moças, lá naquele mundo botava. Oxe. Já era nosso estudo, rapaz, Nos Não, balanços era grandes. não, Nélia, era assim. Antigamente, eu tenho 55 anos, eu alcancei a metade da vida da minha mãe, de meus avós. Como é que se diz? Tinha muito respeito mesmo. Que uma tia minha, chegou o rapaz, pegou na mão dela, ela passou 8 dias sem dormir porque o rapaz tinha pegado na mão. Misericórdia. Imagina se tivesse dado um cheiro. Tinha Como é que casado. seria? Eu Ainda hoje, acho que ainda tinha hoje, que casar se rolasse cheiro. Tinha que casar. ainda hoje, ela não pode, ela é gás, ela hoje nunca arrumou um namorado. Tá com quantos anos hoje? 82 anos. Oxê. Contente, alegre, mas nunca arrumou um namorado. Ela dizia assim, oh meu Deus, a gente se casemos, tudinho. Casou-se 5, ficou 2. Para cuidar dos velhos. Deus reservou para cuidar dos velhos, dos meus velhos. E elas duas ficou. Ela fazia o quê? Né? Ela dizia a gente assim, eu não vou me casar não. Eu não posso deixar meus 2 velhos sozinhos. Porque eu não tenho coragem de deixar meus 2 velhos sozinhos. Eu vou ficar com eles.
e ficou. Até os últimos momentos, quem cuidou foi ela, deles dois. É. Rapaz, que lindo. Hoje a família da minha mãe é uma família grande, né, por parte de mãe. A família, eu tenho muitas tias, muitos tios, muitos primos, primas. Tenho muitas tias, muitos primos, primas, né? Tem dois padres. Tem. A gente chama assim, independente de religião, né? O que vale é que a gente tem que se focar em Deus e viver a vida focada em Deus. Esse é o objetivo do cristão, é focar-se em Deus. Mas a religião mais praticante da minha família é católica, mas temos evangélico, tem outras pessoas de outra denominação. Mas tudo se respeita. Temos padre na família e isso tudo vem desse casal, de Maria e de Jordão. E sem falar da outra parte, que é do meu avô por parte de pai. Que hoje não temos mais meu pai conosco, fisicamente, mas espiritualmente e no coração a gente tem. Que também foi hoje eu estou com a minha mãe, né? Mas se ele estivesse aqui também, a honra era a mesma. E vem assim, dele também, da parte do meu pai, tem meu avô José Rodrigo de Melo. Júlia Maria da Conceição. E Júlia Maria da Conceição, né? Que foram muito. A gente foi muito educado na fé cristã, né? No respeito, no companheirismo, na obrigação de servir ao outro, de viver unido. Não tem família que não tenha problema. Não há perfeito sem defeito. Mas sempre buscamos viver um servindo ao outro. E hoje, a gente nesse decorrer do dia, vamos escutar um pouco das brincadeiras que minha mãe tinha na juventude dela, da minha irmã. Essa semana eu estava conversando com meu filho, a gente falando sobre as brincadeiras. Eu tenho 42 anos, mas assim, a brincadeira é muito diferente da de hoje. A gente veio adquirir na casa da minha mãe mesmo, então uma geladeira, eu acho que foi o quê? Foi uns 30 anos, né? Que foi idade de Rúbia, né, da minha sobrinha. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha som, não tinha televisão, então a vida da gente era uma vida mais pacata, mas hoje a gente sente saudade, né? Não é não, Mary? Hoje a gente sente saudade. A minha irmã mesmo, a juventude dela era mais a natureza. A gente vivia com a natureza. Ela ia entrar no mato para procurar passarinho. Fazia os lacinhos, pegava os passarinhos e trazia para casa. E os ovinhos dos passarinhos ela trazia. Quando ela via que estava cheio, ela deixava lá. Quando ela via que estava clarinho, ela trazia para fazer. A juntava numa cestinha para fazer bolo de noiva, de boneca. Poxa. Aí ia fazer as festas das bonecas. As bonecas eram poucas naquela época, aí elas faziam o quê? Meu pai descascava o milho com sabugo, debulhava o milho, né? Aí ela pegava os sabugos, eu costurando e elas fazendo as roupinhas das bonecas e fazendo um monte de gente com aquele sabugo. Para dizer que tudo era... As bonecas da gente era essa. Era, as festas. Era boneca. Eu corria atrás das peruas da minha avó. Perua a criação, né? Arrancava o rabo dela, amarrava as penas no sabugo, jogava pra cima. Quando descesse, oxe, aquilo era alegria. Mesmo de moço, pra quem pegar, vamos ver quem pega primeiro. A amizade da gente, a diversão da gente era isso. Não tinha uma boneca chique, não tinha boneca que falasse, não, só era sabugo. E quando a roupa estava suja, que a gente não queria lavar, a gente quebrava, botava, fazia pouco, fazia outras. Oxê. Era isso, era. Mas é uma vida que hoje eu queria sim viver aquela vida que eu vivi no passado. Era cativeiro assim, para trabalhar, não podia, não saía com ninguém, isso era trabalho, estudo. Quando estudava. Mas eu tenho saudade dessa vida, porque a de hoje eu não vivo nela hoje, mas eu não concordo. Em muitas coisas que eu não concordo. Sou mais o tempo passado. Tia, realmente. Eu tenho muita saudade. A gente ia para casa da minha avó, Miguel. Minha avó dizia assim, vá buscar um peixinho ali para sua avó. A gente era tudo unido. Aí a gente pegava, os meninos pegavam, faziam uns peixinhos para a gente, aí a gente botava na cabeça e trazia para minha avó. Cozinhar para ela e o vovô. Aí quando chegava cá, tinha umas latas de farinha assim. Ela fazia queijo de cabra, ela criava cabra. Ela fazia aqueles queijos de cabra, ficava amarelinho. Aí ela botava dentro da farinha. Quando a gente chegava, ela pegava, cortava aqueles pedaços de queijo
e dava a gente pra gente comer com umas vacilinhas de farinha. Mas era bom demais, Miguel, era bom demais. Rapaz, A gente, meu avô sentava na cadeira que eu fazia, vinha estourar a espinha em mim. Não tinha uma espinha, Miguel, mas a gente fazia que estava estourando. Aí ele dava o dinheirinho, a gente ia comprar cocada. Tinha cocada de toda qualidade. Aí tu pega aí, tu não tem dois terradas de gosto, tu pega uma tampinha que tá refogando aí. Cocada, Miguel. sim. Tinha as cocadas de todas as cores. De Oxê. abacaxi, de goiaba, Ah, de tinha umas essências. coco, sim. Aí a gente corria pra barraca comprar as cocadas, que meu avô dava o dinheiro. Rapaz, Era assim, a vida da gente foi assim, a vida da gente foi toda maravilhosa, graças a Deus. meu pai chegou ali? Chegou. Ei, pai. Vó, eu confesso, realmente, a gente nessa geração Era, não Miguel. sabe realmente que. Hoje eu digo Ei, assim, Miguel, vem ver o que é que tu aqui tá fazendo na beira do fogo. Vai lá, vamos lá, Ó, gente. vamos ver, Lá. vamos ver. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Eita, tá dando uma cozinha aqui, ó. A senhora vai botar mais alguma coisa aí? Tô refogando o peito de frango, refogando um pouquinho para depois colocar as verduras de tempero, verdura de tempero, tomate, cebola, coentro e pimentão. Para depois desfiar tudo e fazer as panquecas. Sim. Tá bonito. Ó, nossa criação aqui, ó. Tá querendo esses pintinhos aqui agora, pessoal. Em breve vai estar tudo grande aí, vão ficar uma coisa linda. Ó, plantei uns pés de milho ali, mas tá fora de época, só pra ver o que é que aparece, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou mostrar mais ali, vamos conversar com a Irene ali. e chupar. A fruta do joá, ele só cai quando chove. Aí fica aquela. Tudo amarelinho, Miguel. Quando chove que a terra molha, eles caem tudinho. Aí a pessoa está com a gripe muito forte, tem muito catarro, já em ponto já de dar pneumonia. Aí você vai chupar, lava ele, aquelas frutinhas e chupa, Miguel. E joga o carocinho fora. Com 3 dias já não tem mais catarro. Bota tudo Rapaz. fora. Ô mãe, Será que- a senhora tá lembrada, mãe, que quando a gente era pequena, que meu pai vivia da agricultura, era comerciante, mas assim, tinha um período que era bom pro comércio, que ele vendia queijo, derivado do leite. Aí tem ano que é bom, tem ano que não é. Aí quando era um ano escassoso de leite, aí meu pai vivia mais na agricultura. Ele nunca trabalhou para ter patrão, era ele sempre. Aí tinha que se girar, porque era 7 filhos, 7 filhos, né? Um homem e 6 mulheres. E a gente tudo em casa. Inclusive foi 9, porque Deus levou 2, mas ficou mesmo 9, que a gente criou 2 netinhas novinhas. A gente, No lugar dos 2. No caso, minha mãe tá dizendo aí que era 7 filhos, era 9, né? Mas morreu 2 crianças, bebezinhos. E depois, as minhas irmãs também, as mais velhas, casaram, não deram certo. Aí, minha mãe criou as 2 netas de mais velha. Aí voltou a ser os 9, né? Mas só tá lembrado que a gente não tinha condição. A gente não tinha condição, não adianta a gente dizer a mentira. A gente não tinha condição, aí a gente não escovava os dentes com joá. Era com joá. Escovava os dentes, quando tinha a escova, né, que muita dificuldade, que sobrava um trocadinho, minha mãe comprava as escovas, e pra gente era o maior luxo. Aí, E dava saúde nos dentes, e ficava bem ouvido. aí a gente escovava com joá, a gente escovava primeiro com sal, os dentes, e depois minha mãe fazia uma aguinha com a raspa do joá, aí a gente botava a escova dentro, caracá com seus copinhos, e escovava os dentes, e espumava, até mesmo mais do que essas pastas de hoje. E era tudo ao vinho. E era tudo ao vinho, né? Eu ainda tenho a minha dentição ainda é, vamos dizer que 60% é original. Mas não era, mãe. Não era no joá, com joá que a gente escarrava os dentes, lavava cabelo, né? A gente vai ao pé de joá, a gente tira aquela casca grossa de cima, rapa assim, põe um paninho assim, uma vasilha qualquer. Aí na entre casca do joá, a gente rapava bem fininho assim, rapava.
Aí pegava aqueles potinhos, botava os pozinhos do joá para fazer Aí amarrava num paninho e ensaboava, aí passava na escova. Mas, rapaz, e hoje o povo fica com nojo, né? Só quer escovar com colgate, não sei o que. Hoje vai por marca, né? Você vai procurar uma marca que tem aí não sei o que, tem carvão, tem isso, aquilo, aquele tem outro. menta, tem Mas tudo. na minha época, na época da minha irmã, que eu sou bem mais nova do que ela, tem a mais velha, tem ela, tem outros dois, para depois ser a mim, e depois de mim tem mais duas, né? São 7, e 2 netas, que a mamãe criou como filha. Mas era assim, olha, na época a gente tinha verminose, né? Verme. Hoje se usa muito produto de farmácia, mas na época da gente, mamãe usava Eva, né? Era Barbosa, não era, mãe? Conta aí, era Barbosa, era aquele, como é o nome daquele outro mato, mãe? Era que ferrava no leite. Mastruz, né? Era? Tinha a própria hortelã miúda, que é bom pra isso, né? Aquela miúda, manjericão miúdo, é próprio para aquele manjericão mais miudinho que tiver, a folhinha. É próprio para vista. Nunca cria aquela, né, meu Deus, aquela que... Glaucoma? Sim. E o roxo? Cria. O roxo é bom pro coração, né? Que o pessoal... O roxo é bom para O roxo tem ali, Miguel, ali. chá. Aonde? Olha o roxo ali, o Chá manjericão. abafado. Ó, vou mostrar. A gente ainda tem, né? É esse aqui, né? Esse é o manjericão do roxo. E tem a hortelã lá, e tem a vacideira lá. A vacideira também era boa também. Vacideira, Miguel. Qual é aqui? Aqui eu sei que é hortelã. Essa é a hortelã. A vacideira é essa que tá aí, subindo feito uma árvore lá. É, aqui, sim. Essa é a vacideira. Fala que antigamente era ovo. Olha aí, pessoal. Coisa interessante. Criava só para longe de casa, fazia lata, umas latas de verdura e vivia tudo saudável. Hoje é tudo no óleo comprado e tudo morrendo. Hoje aqui, a gente são nordestinos, né? Como vocês já sabem aí, que nós somos aqui de Pernambuco, que é a região nordeste. Essa cultura de carne de lata é mais, na minha leguice, é mais pro sul. Mas a gente também tem essa cultura. Meu avô também era machante, né, mãe? Machante não, ele matava pouco, né? Aí ele matava pouco também e conservava a carne de porco dentro da própria gordura, para que durasse mais tempo, né? Porque não tinha geladeira, a gente não tinha geladeira, não tinha despensa. E era porque uma vida melhor antigamente. Hoje a gente tem uma vida, vamos dizer assim, ilusoriamente boa. Eu digo ilusória por quê? Porque a gente pensa uma coisa, mas é outra. Na época dos meus pais, na minha época, das minhas irmãs, a gente não tinha geladeira. Então, automaticamente, a gente não tinha comida em conserva. A gente não comprava comida industrializada. Era o quê? Era feijão que meu pai plantava, era fava, era milho, o fubá, que hoje a gente aqui nordestina não pode deixar de ter. Um bom nordestino tem que ter cuscuz. Isso. Né? Né? Na casa dos meus avós tinha moinho. Aí fazia o quê? A gente tinha a fubá moída na hora, a gente tinha feijão, tinha hora que a gente quisesse, fava, milho, tinha verdura, a gente colhia verdura na hora, era batata, tinha no pé, né? Meu papai mesmo dizia, eu vou ali, no caso a minha mãe Irene, meu pai era Antônio, aí eu vou ali, Irene, buscar a batata. Aí lá tirava 2, 3 pés de batata, tirava a cova, vinha com um balai de batata, macaxeira, jirimu, inhame não era tanto, porque na região da inhame é mais melindroso. Mas isso aí tudo tem. Então a vida, minha gente, era melhor. A vida é melhor. Hoje temos essa ilusão de a gente chegar no mercado, comprar tudo embutido, tudo guardado, tudo já preparado, achando que é bom. Não, é bom sim, para facilitar. Pra ter uma facilidade boa. Mas o seu organismo depois... Meu avô pegava mantas e mantas de toicinho. A minha avó derretia, botava nos baldes, tampava. A gente passava a semana fazendo fritura com aquilo ali. Não era óleo, não era azeite, não. Era banho do porco. Era muito raro ir pra rua comprar alguma coisa, porque de tudo a gente tinha na plantação. De tudo. Até bucha para lavar prato não era melhor, era tirado da natureza. E todo mundo vivia saudável, ninguém reclamava com nada. Hoje em dia, jovem mesmo, assim, acabando, infarto. Os hospitais já não cabem ninguém. Por quê? Tudo isso enlatado que se compra não é saudável. Não é.
É isso, eu tenho muita saudade dessa vida, porque dessa agora não sou muito satisfeita com ela não. Eu tenho minha mãe de Mas é verdade. 74 também. 75. A minha mãe tem 75 anos. Minha sogra é 84, se eu não me engano, é 84. E tem família, minha tia, por parte de mãe, que chama tia-avó, porque ela tem 83, não é, tia Maria? 85. 85 anos, tia Maria tem. É tia-avó, né? Porque ela é a primeira, ela é a mais velha da minha mãe. Tá lá. Tem problema diabético, tem problema de varize, mas pelo que a gente vê hoje, os jovens hoje, eu conheço famílias que perdem jovem, não estou falando do lado violento, estou falando das doenças. Porque a violência, não posso nem falar mais, né? A gente foi uma pessoa que os avós e pai viveram muito. Porque meu pai morreu com 96 anos. Minha avó, mãe da minha mãe, morreu com 96 anos. E o pai do papai, mãe, morreu quantos anos? O pai de papai morreu com 72. No seu sogro? Do meu sogro? Sim, morreu quantos Não, anos? meu sogro morreu com 96 meses. Veja aí. Tudo vivendo muito. Depois dos 90, bem dizer, Depois né? dos E 90. passava dessa vida para outra A minha conversando, se mãe, despedindo. a minha mãe morreu de derrame, mas ela morreu com 73 anos, ela morreu nova. E minha sogra também, ela morreu com diabetes, morreu com 80 anos. Muito, mas estava de idade para a vista de hoje, né? É, pra vestir hoje que Pra morreu vestir hoje. com 30, 40 anos, né, mãe? É, É. a vista de hoje é. Talvez se o povo olhasse mais pro. E hoje a gente foi criada naquela época, a gente ainda tem uma raminha daqueles velhos antigos. Porque a família de minha mãe, 11 filhos, só morreu um. O resto está tudo em vivo. Um povo meio fraquinho já, mas tudo vivo, de homem a mulher. Porque já está em idade, né? Porque já está na idade. A idade é que está acabando com a gente, mas fora as outras coisas a gente estamos indo levando, graças a meu bom Deus. É. E a gente somos de uma família, somos muito unida, muito católica, graças a Deus. Desde o tempo da geração dos avô contra Neu, muito longe. Aí a gente somos tudo de uma família só, que é de Deus. Todos de uma família só. E Deus nos preparando para um dia chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. E a gente assim, ele tava falando comigo, da gente fazer esse vídeo, pra gente falar do que hoje está se perdendo. Hoje, muitas vezes, aparecem pessoas querendo cultivar outras culturas, esquecendo da cultura da sobrevivência, da brincadeira, do meio de diversão da época da gente. Né? Eu vivo hoje na cidade, mas o meu interesse é voltar para o interior e viver um pouco do que meus pais viveram. Mas, e meu esposo trabalha aqui na cidade, né? Mas Deus é quem sabe a preparação dele. Até quando? Mas mãe, vamos voltar aqui. Você tá aqui, Meli, pode ver? Vê. Tia Meli tá com vergonha. Eu tava falando assim, a gente brincava, era 7 mulheres, né, mãe? 7 filhos, 6 mulheres e um homem, né? Mas assim, minha mãe era costureira, é costureira, né? Mas na idade dela só costura pra gente em casa agora, mas na época ela costurava pra fora. Fazia a roupa da gente, né? Meu pai tinha um costume de, quando comprava uma roupa pra uma, comprava tudo do mesmo jeito. Era uma peça de roupa. Era. Era Minha de mãe é que pano pra confeccionava. fazer roupa. Aí o papai comprava o tecido e a mãe confeccionava. A minha mãe tinha que se virar nos 30 para fazer os modelos diferentes, mas a estampa era a mesma, não era, mãe? Conta aí. Era isso aí. As estampas eram a mesma. Aí ele chegava mais próximo de época de festa. Antigamente só fazia mais roupa época de festa, né? Que ia sair para os cantos. Aí eu me virava nos 30 de dia à noite para fazer a roupa daquelas meninas, aquelas crianças todas. Agora cada um modelo tirado da cabeça, para diferenciar um pouco, porque o tecido era o mesmo. A vovó era uma design, vovó. Era isso aí. Olha, intervalo aí. Enquanto ela está conversando, eu vou comer a broinha. Oh. Que foi feito no fogão de lenha. Bom Broinha de demais. fubá, Caseira, não é nada caseira. Aí como eu não sou besta, enquanto ela está conversando, eu vou comer aqui. Se viram? Oh, tá bom demais.
E pronto, eu tento manter a cultura dos meus pais. Né? Minha irmã também gosta muito, as minhas outras irmãs também gostam, mas não tem tempo, porque trabalham, né? Se elas tivessem tempo também, elas faziam também isso. Mas é isso aí, gente. Aí minha mãe fazia isso. Minha irmã, quando a gente veio morar na cidade, ela foi trabalhar, né? Veio para a cidade trabalhar e ajudar meus pais também, com a gente também tudo pequeno. Uns terminaram os estudos, outras não. Eu só fui até o primeiro ano, não terminei. Minhas outras irmãs terminaram. Mas é assim, vivemos nessa situação. Hoje, com saudade do passado. Hoje a gente vive o futuro, mas com o coração remetido ao passado. Eu tenho muita saudade da época do meu pai, dos meus avós. E tento fazer um pouco hoje com minha mãe enquanto eu tenho, né? Que a gente não sabe de amanhã. Pode ser que eu vá primeiro que ela, ou uma da gente aqui. Mas assim, enquanto a gente viver, curtam um o outro, porque ninguém sabe dia de amanhã. Eu falei no outro Outra sim. coisa, No outro vídeo eu falei. o jovem hoje não sabe o que é. Sim, tem como é, os estudos, essas coisas Aqui é assim. tecnologia, né, mãe? A tecnologia, tudo. Mas antigamente os pais da gente, os avós, eram umas pessoas que eram tão sábios. Era muito sábio. Quando dizia assim, chegou o mês de dezembro, aí eles iam ter as experiências que o inverno ia pegar naquele tal mês. E pegava mesmo. Pegava mesmo. E pegava mesmo. Aí quando o ano passava, esse ano foi esse ano que aconteceu isso. Quando o ano se passava, na noite de ano, a lua fosse cheia, né? A lua fosse cheia, na noite de ano, de uma passagem do ano para outro, aquele inverno era ótimo, foi esse ano. Meu pai dizia, o ano que vem é muito bom, por causa da lua que foi nova na noite de ano. Quando a lua era cheia, quando chovia na véspera de Natal, aí dizia assim, o inverno para o ano vai ser bom, era bom. Vamos plantar girimum, sabe qual é a época? No dia 3 de fevereiro, no seco, que tivesse chovendo, que tivesse seco. Aí eles já plantavam a semente do girimum. Aí quando chovia, o girimum estourava. Era girimum que fazia pinha nos quintais, nos terreiros, assim, chamava-se terreiro. Assim, os quintais tudo varrido. E aquelas tuas de girimum, plantado no dia 3 de fevereiro. Eles já plantavam. Tudo isso era experiência que os antigos têm. Hoje os novos não têm. É muita saudade, viu? E eles conversavam e mesmo, muita saudade. Aí ele dizia assim, olha, está se preparando, porque a lua vai ser nova, vai chover. E chovia mesmo. Hoje qual é o povo que sabe? Só os cientistas agora que estão se mexendo. A agronomia, estão se mexendo e agora estão descobrindo. Mas antigamente era por si próprio. Era a sabedoria de Deus que dava aquelas pessoas sábios e humildes, aquelas pessoas antigas. É como Deus diz assim, aquelas pessoas que amam mais a Deus, têm sabedoria dada por Ele. Dado por Ele. E era mesmo, todos os velhos eram sabidos. Todos os velhos eram sabidos. Eu me lembro uma vez, gente, que quando meu avô era vivo, eu vou ver se eu consigo uma foto dele, para Miguel postar para vocês, o meu pai e meus avós, por parte de pai e parte de mãe. Aí, eu me lembro uma vez que meu avô contou que, qual foi a cheia, mãe, que vovô pegou uma bicicleta dentro do rio e andou um pedaço ainda? Na cheia de 1975. Foi meu avô, o pai do meu pai, contou que foi ver a cheia, não foi? Foi. Aí ele lá em Limoeiro, a gente somos na filha natural de Limoeiro, ela é de Cumaru. Era aquela cheia que eu ia me embora? Oxi. O policial me puxou. Minha irmã, essa daqui, ela é filha natural de Cumaru. Na época a família dos meus pais morava em Cumaru. Já na minha época, minha mãe já morava em Limoeiro, não era, mãe? Aí eu sou filha natural de Limoeiro. Tem duas de Cumaru e o resto de Limoeiro. E meu pai era de Limoeiro, minha mãe de Limoeiro. Aí meu avô contava que tinha, eu sei assim, eu me lembro pouco que ele contou que foi ver essa cheia. Aí ele olhando essa cheia, passou uma bicicleta na água. Passou só assim, O rio cheio, e aí nessa cheia que dava, ele contava que vinha animal,
Vinha Sim. tronco, vinha pedaço de casa, vinha móvel. O que o rio pegava, levava. Aí ele tava vendo a cheia, aí ele disse que passou aquele negócio assim, que ele notou que era uma bicicleta. Aí ele ficou olhando até aquilo onde ia se engaiar. Ele Oxê. estava até com uma tarrafa na mão. O que é eu falei agora, linguagem nordestina, em se engaiar, onde ela ia parar. Sim. Aí meu avô pegou essa bicicleta, limpou, tirou os garranchos dela, montou nela e ainda andou um pedaço, acho que um pedaço de uns 2 quilômetros ainda. Puxou com a tarrafa, jogou e Sim. trouxe a Ele bicicleta. pegou a garrafa. Aí limpou ela, tirou os garranchos, viu que ela estava inteira, né? Porque ela estava na água, mas ela não estava quebrada, amassada. E o material da bicicleta antigamente é bem mais forte. Aí ela montou, andou um pedaço, aí ela parou. Ela não andou mais. Mas por quê? Porque ela seca, né? Porque a água já tinha levado o óleo, a lubrificação dela todinha. Aí ele chegou em casa, mandou limpar, lubrificou e ainda ficou um bom tempo com ela, com essa bicicleta que vem na cheia. Rapaz. Ele pegou na cheia com 56 anos, morreu com 95, a bicicleta ainda existia. Rapaz. Mas que interessante. A E meu, nessa cheia, eu acabo com a cheia, me desculpa. Não, minha pode, gente. no seu tempo, no seu tempo. Nessa cheia, eu tava, minha família, minha mãe, minhas irmãs, tudo olhando, que era meio mundo de gente observando até onde a água ia chegar. Agora na água, da força que vinha, no lugar que ela batia, ela derrubava tudo. Misericórdia. Eu me belezei com a água, fiquei numa barreira, cheio de policial junto, né, olhando, pedindo pro povo, vigiando, né? era, se afastar. Se aproximar. Eu me belezei com a água, fiquei tonto também. Oxe. A barreira que eu estava em cima arriou, eu ia junto com a barreira na água. Quando o policial sentiu os tremeços da terra, a terra estremecendo, aí ele olhou para trás e me viu. Aí ele pegou no braço, deu um puxão. Quando ele me puxou, que jogou lá na frente, a barreira foi embora. Misericórdia. Eu quase que eu ia me embora Livramento. nessa cheia, nesse ano. Vamos. Mas graças a Deus, Jesus enviou aquele policial para me salvar. E é isso, Graças a muita Deus. gente se acabou, muita gente morreu, acabaram casa, bicho. A gente chorava com aqueles animais morrendo, água levando, cavalo, cabra. Muita coisa, tudo se acabando. E o mundo coberto de água. Ô, Né, porque hoje, o rio que Deus deixou, meu sogro chamava José Cazuza, José Rodrigues, ele dizia, até o lugar que o rio nascia, ele ia e dizia de onde ele começou e de onde ele ia terminar. E hoje, uma das barragens que fizeram, acabou-se o rio, né? Aquilo ali, Deus foi quem fez aquele rio, para trazer aquelas águas para o mesmo lugar de novo, o oceano, né? E hoje está tudo acabado, tudo sem água, tudo entupido as águas. E o povo fazendo moradia. Quando vem uma cheia, acaba com tudo. Porque ali é o lugar da água que Deus deixou. Eu mesmo aqui, eu me lembro, agora estava me lembrando quando meu pai, eu era criança e ia pescar com meu pai no rio. A gente pescou muito naquele Tracunhaém ali, naquela região ali de Lago do Carro, Lingueiro. A gente pescou muito, eu pescava mais ele gostava de pescar. Pescava muito, meu pai. Ele era gordinho assim, feito eu, feito nós, né? Aí ele mergulhava, jogava a tarrafa assim, depois ele mergulhava e ia puxar a tarrafa que ficava nas locas, nas pedras. Eu mesmo tinha um medo, e meu Deus, por que o papai não subiu ainda? Não subiu ainda, mas ele era bom nadador. Ele descia assim, ele jogava a tarrafa, aí ele ficava puxando assim, quando as pedras ficavam, a tarrafa, ele sentia que a tarrafa estava presa nas pedras, ele mergulhava assim e ficava, ele não tirava, não, ele balançava as pedras, aí o peixe que estivesse debaixo das pedras saía para dentro da rede, aí ficava preso na rede. Aí ele soltava a tarrafa e puxava, aí vinha cheio de peixe, era muito de peixe. A gente comia peixe. Hoje que a gente quiser peixe tem que comprar, e mais peixe que viveiro. Não estou dizendo que é ruim não, mas assim, nada melhor do que a natureza, né? Eu sou adepta da natureza. Vó. Tô vendo que as histórias bonitas aí. A gente contava, a gente tinha muita merece história. estar na internet. Tem uma história, gente, tem uma história que meu pai contava. Se eu for contar a história, eu passo o dia todinho. E a vida da minha família é uma história, é dar livros. Tem uma história que meu pai contava, minha mãe tá aqui, vou aproveitar ela para ela confirmar com vocês. Que
Eu não sei que era região era. Acho que era em Ameixa, que o papai dizia que tinha um lugar que passava, que tinha fantasma, que aparecia fantasma mesmo. Que ele passou com a galinha na carreira e deixou as pernas das galinhas. Ameixa. Foi aonde? Ameixa. Em Ameixa. Ameixa é uma cidade do interior, perto de Bezerro, Cumaru, por ali. Ela é município de Cumaru. Era município de Cumaru. Aí meu pai tinha um lugar lá que o pessoal dizia que parecia Porque o avô visagem. nessa época ele era Administrador, não era? vice-prefeito da cidade de Cumaru. Era. Nessa época, meu avô era vice-prefeito de Cumaru. E meu pai e minha mãe, com a família, não tinha, já tinha eu? Não. Só tinha meu irmão mais velho. Aí, morava no lugar aqui, passava, todo o pessoal tinha que passar por esse lugar. E não passava tarde da noite porque dizia que parecia visagem. Visagem, minha gente, é fantasma. Aí meu pai chegou de tarde, ele vendia, nessa época ele vendia o quê, mãe? Vendia queijo. Vendia queijo já? Não era pão não? Pão, não. Pão e queijo. Pão e queijo. Aí chegou tarde, ele perdeu as condições, teve que pegar o último ônibus. Aí tinha que passar nesse lugar tarde. Minha mãe estava em casa com meus irmãos, aí meu pai disse que desceu do caminho do ônibus Tinha um riacho com água. e passava por essa estradinha e embaixo tinha um riacho e tinha um pé de árvore. Dizia que Sim. nessa árvore aparecia visagem, fantasma. Mas meu pai, graças a Deus, ele acreditava desacreditando. E disse, se tiver ou não, eu vou ter que passar. É um caminho que leva para casa. Aí ele tinha trazido uma bolsa de pão. Na época, pão era vendido dentro de umas bolsas de papel, não era bolsa de plástico. Aí meu pai tinha comprado pão e tinha botado numa bolsa de papel, que antigamente era bolsa de papel. Não era bolsa de plástico, era, Mary? Aí ele foi passar nessa vargem. Aí continue, mãe, conta aí. Aí ele comprou uma galinha matriz. Uma galinha de branca. De granja? Granja, galinha de granja. Aí ele passou no riacho? no riacho e ele foi passando debaixo do pé de árvore. Aí ele disse que por ele sentiu, naquela expectativa que ali Como acontecia. o povo vinha dizendo que vinha gente. Aí ele sentiu o pé de árvore balançando, mas o que era o vento, O né? vento. Aí Meu ele fez Deus. carreira. Tinha um caminho assim, e tinha uns matos do lado assim, tinha um Feito caminho que tato ele de passava. vassoura, gente. Aí ele pegou os pão e saiu na carreira e a galinha na mão. Na outra A galinha, quando chegou em casa, a galinha estava morta e despenada. do Meu mato assim. Deus. Tirou as penas da galinha todinha. Coitada. O pão só chegou com o papel, a bolsa. O resto do pão ficou tudo no mato. Foi, Misericórdia. rapaz. ele desceu, aí o pessoal dizendo, ali parece, ele nunca tinha visto. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, aí quando passou debaixo do pé de mato, o mato balançou, aí ele disse, agora é a hora, agora vai vir mesmo. Aí ele correu para chegar em casa logo. De um lado a bolsa de pão e do outro a galinha. Só que a bolsa de pão era de papel, como eu vim dizendo. Na carreira, os ganchos, ele na carreira dentro do mato, o gancho rasgou a bolsa, o pão ficou no meio do caminho. E a quanto mais ele via aquelas penas desatando, saindo da galinha e voando, ele pensava que era uma coisa que Uma vinha alma atrás que dele, vinha a atrás. alma vinha atrás dele, aquilo branco, né? Aí que ele corria, quanto mais corria, mais as penas caíam. Ô, gente, acabou uma conversa. Vamos dar um intervalo aí, 5 minutinhos. Vem cá, meu sobrinho, pra eu mostrar o que a gente ver. vai almoçar hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Mas rapaz. Ó, o almoço. Olha, temos aqui um macarrão Eita! no extrato de tomate. Temos aqui um arrozinho soltinho. Eita! No alho. Tô dando água na boca já. Temos aqui um miúdo de boi guisado. Ah, rapaz, tá no grau, tá do jeito que eu gosto. Temos feijão que tá ali preparado. Temos essa carne moída, refogada. Ah, eu pensei que era pra colocar na panqueca, mas. Não, as panquecas é o peito de frango que tá terminando de cozinhar. Ah, sim. Se quiser almoçar com a gente, pode vir, que dá pra todo mundo. Dá, pode vir. A senhora vai fazer o que com esse. As panquecas, né? Isso aí é molho para as panquecas. E aqui é a cebola que eu faço a minha massa da panqueca é diferenciada, né? Não sei se. Eu acho que tem gente que faz. Eu gosto de botar a cebola na massa. Na hora que a gente vai preparar a massa, que a massa da minha panqueca, que eu creio que as outras fazem assim, é leite, óleo, o trigo, o sal. Aí eu gosto de colocar cebola e sazon. E aí a massa fica mais encorpada, fica amarelinha.
E fica gostosa. E tem gente que bota, por exemplo, se você quiser uma panqueca de beterraba, adiciona a beterraba na massa na hora que for preparar no liquidificador, porque aí ela fica vermelhinha. E assim vai. O ovo é pra massa. Ah, Aí eu vou entendi. descascar a cebola, macaxeira, Amendoim? pra botar na massa. Amendoim tá olhando o que aí, amendoim? É, ele tá doidinho, rapaz. Hein, amendoim? Olha meu pai aí. O pai tá com vergonha também. Pelo que eu vejo, a história do passado da senhora foi bem interessante, bem... Com certeza... Interessante mesmo o passado da gente. Com certeza muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, o que acontecia no passado, a experiência dos mais velhos. Eu digo assim, meu neto, qualquer coisa assim. Não, eu não conheço. Não conheço. Eu digo, oh meu Deus do céu. Antigamente, os velhos botavam roçado, ia botar onde aquele milho, aquele feijão, aquela fava, botava em depósito. O que é um depósito? É um balde assim de zinco, era o depósito, se chamava depósito. Aí botava o milho, reservava o milho, armazenava ali, milho, feijão, fava. E hoje o menino não sabe o que é um depósito. Sim, eu realmente não sabia não, vó. Não sabe o que é um depósito, né? Assim, não. Daí depende do depósito. Qual é o depósito que você está falando? Depósito de zinco, que eu acho que já conheceu, não conheceu já? O depósito de zinco. Aqueles depósitos que botava feijão, botava milho. Já viu no já, que tinha a tampinha embaixo, né? Pronto. Eu tenho vontade de Aí ver. hoje, os meninos de hoje não sabem o que é um depósito para reservar comida, milho, feijão, água, essas coisas assim. Hoje os meninos não sabem o que é isso. Eu tenho vontade de ver. Eu sei que existe, mas eu tenho vontade de ver. Um moinho de relar milho. É duas pedras, é uma pedra redonda embaixo e outra em cima. E um pauzinho no meio assim. Aí vamos ralar assim. Aí o milho- Fazia a fuga. Ah, rapaz. Era, ali fazia a fuga. Já tinha o caixotezinho dele. Ali os caras era botando o milho no buraquinho, moendo e a fuga caindo já em outro lugar. Rapaz. É. Será que existe ainda? Ó. Existe na casa de meus sobrinhos padres e filhos. Ah, rapaz. Então é um negócio bom para mostrar pro povo conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do que tinha antigamente, né, no passado da senhora. Era muito difícil. Meu marido ia para a cachoeirinha, trazia carne de sol. A gente não tinha geladeira. Fazia o que, Miguel? Botava um cordão, assim na área da cozinha, botava um cordão. Ela pendurava tudinho aquelas carnes bonitas, chegava roxinho. Acabava cobria uma toalha de mesa, passava uma toalha de mesa, e acabava dava uns nozinhos no pano para a mosca não sentar. Rapaz. Mas era tão gostosa, Miguel, chega tinha gosto de manteiga. Acredito, meu. E hoje as carnes de sol é tudo duro, aquelas carnes duras, sem gosto. Eu já tive a oportunidade de Mas sentir. naquele tempo era muito boa. A senhora não se arrepende, né, vó, de ter vivido esse tempo? Não, nunca me arrependi, né? Queria tanto que meus netos conhecessem a vida da gente que era antigamente. Tinha muita vontade.